Por que essa tristeza não passa? O objetivo desse vídeo é ajudar você a conviver melhor com esse sintoma e ajudar você a resolver o sintoma. A depressão é considerada a maior dor emocional do ser humano, tanto que levou o psicólogo Leonardo Abraão a idealizar o Janeiro Branco, que trata da saúde mental e emocional. Hoje em dia vemos personalidades, celebridades, pessoas famosas admitirem que sofrem de depressão, como, por exemplo, o padre Fábio de Mello, como a cantora Zizi Posse, como a atriz Heloísa Périssé. É um bom sinal do avanço no comportamento das pessoas, porque quanto mais nós escondemos e negamos uma doença, uma dor, mais chance ela tem de permanecer. Antigamente era uma vergonha, antigamente era constrangedor uma pessoa admitir que ia no psicólogo, que fazia terapia e muito menos que ia no psiquiatra pedir medicação para depressão. Principalmente no meio religioso, em algum momento da nossa história, na relação com a religiosidade, em alguns grupos religiosos, a depressão já foi vista como uma sensação, um sentimento, uma emoção que a pessoa, o fiel, não podia ter, que era considerado demoníaco. Então, assim, por um lado, vemos um avanço no comportamento, no entendimento das pessoas de que somos um espírito antigo que habita num corpo temporário e essas duas instâncias são unidas por nossa alma, que são as nossas emoções, nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, a depressão ela tem os sinônimos: tristeza profunda, angústia, falta de interesse por atividades que antes traziam alegria, antes traziam prazer para aquela pessoa. Do ponto de vista sistêmico, o que fazer com a depressão? Como a terapia sistêmica, como a visão sistêmica pode ajudar você? Como a terapia sistêmica explica essa tristeza profunda? Quais são as causas da depressão, da tristeza, na angústia, na visão sistêmica? Esse vídeo não tem a intenção de trazer 3 dicas mágicas, 5 pílulas mágicas para você curar sua depressão. Não, porque sabemos que nós, seres humanos, somos seres complexos, de que as nossas emoções são os emaranhados, os chamados emaranhados inconscientes, de cada um de nós se manifesta de diferentes maneiras. Sabemos que não existe somente um sintoma da depressão. Por exemplo, a irritabilidade também, distúrbios de sono. E cada pessoa, de acordo com a sua bagagem familiar, com o meio no qual ela foi criada, a influência e a interferência que ela sofreu, tudo isso vai pesar, vai fazer diferença. O objetivo é ajudar você a identificar e a estimular você a buscar ajuda, a compreender suas questões. A gente é curado também quando a gente se vê identificado e fazendo parte de um grupo, porque muitas vezes a gente sofre muito por achar que está sozinho no mundo. Depressão na visão sistêmica, a gente identifica como os sintomas que eu já falei: a tristeza, a angústia, a irritabilidade, distúrbio de sono, autocrítica em excesso, oscilação de humor, pensamentos de morte. Como o próprio nome diz, a visão sistêmica, ela entende que nós não somos seres isolados e que nenhum sintoma que a gente carrega é somente nosso. Nós entendemos que uma família, um sistema familiar, ela é uma comunidade de pessoas com o mesmo destino. Então, um sintoma não começa na gente. Quando ele vem se manifestar, ele já está no nosso sistema familiar há gerações. E o sintoma, na visão sistêmica, ele é o início de um processo de cura. O sintoma, seja qual for ele tem uma função, um papel muito importante. Por isso não deve ser ignorado. A função e o papel de todo sintoma é fazer alguém da família acordar para esse destino comum, para essas feridas em comum, para esses conflitos em comum,
justamente por sermos seres sistêmicos. As crenças, as bagagens, as memórias ancestrais têm forte influência sobre nós. Na visão sistêmica, algo que aconteceu há uma geração passada, ou 2 ou 3, uma ferida que foi feita lá atrás, esse próprio sistema familiar, como um organismo vivo, ele vai procurar compensar o que não foi visto, o que não foi tratado, ou alguém que não foi visto, alguém que foi excluído. Esse sistema familiar vai fazer com que um sintoma se manifeste para ser visto. E essa família e esse sistema familiar possa ser tratada. Uma lei de compensação. A primeira lei da visão sistêmica é justamente a lei do pertencimento. Então, sabemos que a depressão está ligada à tristeza e à raiva. Uma tristeza que esconde, na verdade, uma raiva que não pode ser expressa, que não pode ser sentida. Um dos exemplos é quando existe um gêmeo sobrevivente. Se existe um gêmeo sobrevivente, é porque existe um gêmeo que se foi. 1 ou 2 ou 3, não sabemos. Toda doença tem seus sinais. Na visão sistêmica, por exemplo, um dos sintomas do gêmeo sobrevivente, um dos sintomas da pessoa identificar se ela é um gêmeo sobrevivente é quando ela tem muita depressão, justamente a tristeza que a acompanha a vida toda, e quando ela tem compulsões por sapatos, compulsões por roupa, vício. Na verdade, a alma dessa pessoa está de luto. A alma dessa pessoa está buscando preencher um vazio provocado por um luto, uma perda sofrida na vida intrauterina, e esse feto, esse embrião, não teve como viver esse luto, não teve como chorar esse luto. Essa dor ficou guardada, essa criança se desenvolveu, nasceu, virou adolescente, virou adulto, e essa dor foi empurrada para baixo, muito profundo no inconsciente. Então, ela mesma não tem noção de que é um gêmeo sobrevivente, mas ela tem sintomas. Quando ela tem escassez financeira, quando ela tem potencial para crescer, fora todos os sintomas da depressão. Aqui no canal você encontra vídeos meus falando do gêmeo sobrevivente, e você pode assistir, onde eu falo especificamente sobre esse assunto, sintomas, sinais. Por causa dessa lei do pertencimento, nós entendemos que a doença, o sintoma, ela é na verdade aquilo que é chamado de lealdade cega. Nós seguimos alguém na morte. Traduzindo a linguagem do nosso inconsciente, é quando a alma da pessoa diz: eu vou no seu lugar. Quando você chegou no útero da sua mãe, por exemplo, sua mãe já havia perdido um bebê. Todo o registro celular desse bebê que se foi ficou nesse útero que você ocupou por 9 meses. Então, você teve contato com seu irmãozinho, com sua irmãzinha. E aí, você vai crescer. Por fora, aparentemente, você é uma pessoa normal, porém, você está carregando um peso muito grande. Você está carregando o luto do seu irmão ou irmã, ou irmãos que se foram, e você também, por amor e por lealdade, você está carregando o luto e a tristeza da mamãe e do papai. E aí a pessoa tem pensamentos de morte. A alma dela olha para a morte. Então, é aquela situação que quando você fica sabendo de uma notícia que alguém está nos vícios ou tirou a própria vida, e você diz: nossa, mas fulano era de uma família tão boa. Porque as nossas questões, elas são mais profundas, elas são inconscientes. Essa lealdade cega, a lealdade invisível, a pessoa está honrando pai e mãe. Só que ela está honrando pai e mãe de uma forma adoecida. É o que o Bert Hellinger chama da diferença entre amor que cura e o amor que adoece. Eu já atendi pessoas que traziam 16 anos de acompanhamento do psiquiatra, vinham há 16 anos com remédio, com medicação para depressão, e aparentemente ela não tinha nenhum motivo para apresentar essa tristeza tão grande, tão profunda, e ela nunca havia pensado na possibilidade de ser uma gêmea sobrevivente. E quando eu comecei a perguntar de alguns sintomas
do gêmeo sobrevivente, ela começou a falar e ela tinha todos os sintomas, e quando a gente levou para a constelação, só foi confirmado, e aí foi muito bonito, foi muito emocionante. Ela falou assim, fez todo o sentido, Ru. Agora que eu me sinto preenchida. É nesse sentido que a gente fala que ver é ser livre. Ver é uma grande parte, um processo muito importante da nossa cura. Na constelação, a gente vai descobrir para quem a alma da pessoa olha. E aí, para onde a alma dessa pessoa olhar, é que a gente vai fazer os movimentos sistêmicos para que essa pessoa comece a devolver esses registros emocionais, essas bagagens, essas memórias, essa lealdade, essa pena, sabe, desse parente. A gente começa a conduzir a pessoa para que ela comece a devolver essa bagagem emocional, para que ela se sinta liberada para seguir e avançar para a vida. Na verdade, o movimento da constelação, ela é um movimento de inclusão dessa pessoa que estava excluída, de aceitação do que aconteceu, que a gente não pode mudar o passado, e de uma liberação, como uma permissão para que a pessoa possa viver sua vida. Quando a gente consegue ressignificar o nosso passado e deixá-lo no passado, aí é que a gente pode ter um futuro. E na parte consciente da terapia sistêmica, a gente vai ajudar a pessoa a entender quais são os próximos passos que ela tem que dar racionalmente daqui para frente, para criar o futuro que ela mesma quer, sem estar presa aos padrões familiares. A visão sistêmica fala que a nossa alma é lenta, então é um passinho por vez. Mas a cada vez a pessoa já começa a sentir um alívio muito grande, porque ela vinha carregando bagagens ancestrais. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você se identificou ou se você conhece alguém nessa situação, eu peço que você ajude essa pessoa que você conhece compartilhando o vídeo. E deixando aqui sua dúvida, eu peço que você se inscreva no canal. E se quiser marcar sua hora, agendar, basta você entrar em contato através do WhatsApp, do direct do meu Instagram, ok?